olha só, fiscalização da PRF no dia 30 lá, olha só. No norte, 310 ônibus fiscalizados e 5 retidos. No norte foi 49% de intenção de voto para o Lula e 44% para o Bolsonaro. No nordeste, olha isso, 2.185 ônibus fiscalizados, 48 retidos. A intenção de voto era 66% para o Lula, e 28% para o Bolsonaro, ou seja, muito mais eleitor de Lula no Nordeste do que nas outras regiões. Então, foram 2.185 ônibus fiscalizados. Eu achei engraçado um comentário aqui que eu queria ler. Acho que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode falando aí, Dri. Tá, eu vou mostrando enquanto isso. A gente separou aqui alguns vídeos para relembrar todas as denúncias. Choveu denúncia naquele dia 30 de outubro de que pessoas que estavam enfrentando dificuldades para chegar aos seus locais de votação no dia 30 de outubro. Vamos ver, olha só, o primeiro vídeo aqui de uma denúncia daquele dia 30 de outubro. Olha aí, olha só. Vai por cá, viu? O Mago Velho de Garanhuns. Aí, gente, o que é que revolta a gente? Hoje é dia 30 de outubro de 2022, dia da eleição. Aqui em Garanhuns, Pernambuco, esse ônibus mesmo aqui, com o pessoal aqui, ó, que vai tudo votar. Tudo vão para o local de votação, ó. Todo mundo vai votar. A PRF acabou de parar esse ônibus aqui e o pessoal está impedido, pelo menos por enquanto, de seguir até o local de votação para poder escolher o seu presidente, o meu presidente, o nosso presidente, certo? Tentativa de atrasar ao pessoal para que o pessoal não chegue no local de votação. Não é mesmo, gente? Então o que é que acontece? Isso é uma coisa que revolta a gente, tá, pessoal? Eles estão ali embaixo ali, ó. O ônibus está parado aqui, ó. Como é a história? Aí, ó. O pessoal tudo querendo ir votar, agora não sabe eles que aqui tem eleitor de Lula, tem eleitor de Bolsonaro, certo? E o pessoal está querendo escolher o seu presidente, é um direito desse pessoal, é um direito do povo brasileiro. Tá entendendo, gente? E o que acontece hoje é isso. Isso é anticonstitucional. Anticonstitucional. Não deixar o povo chegar nos seus locais de votação, certo? Querendo fazer de tudo para atrasar, tá certo? Esse pessoal chegar no local de votação. Anticonstitucional. Tá bom, pessoal? Tá ali embaixo eles ali, ó. Olha lá embaixo lá. Certo? Já vieram aqui, já reteram esse ônibus aqui, pelo menos por enquanto, certo? Para que o pessoal não consiga chegar no local de votação. E isso é Olha aí. Quer dizer, né? A consciência, né? É. Você vê, e assim, Sinara, você vê que não é um cara que é lulista, porque ele fala, tem eleitor do Lula, tem eleitor do Bolsonaro, o cara tá bravo ali porque foi parado. Foi parado o ônibus dele para ir, né? Para ir para o local de votação. E, olha só, tem um relatório que foi divulgado pelo G1, pela Andréa Sadi, não foi nem agora, foi essa divulgação foi em abril, que mostrava, olha só, fiscalização da PRF no dia 30 lá, olha só, no norte, 310 ônibus fiscalizados e 5 retidos. No norte foi 49% de intenção de voto para o Lula e 44% para o Bolsonaro. No Nordeste, olha isso, 2.185 ônibus fiscalizados, 48 retidos. A intenção de voto era 66% para o Lula, e 28% para o Bolsonaro, ou seja, muito mais eleitor de Lula no Nordeste do que nas outras regiões. Então, foram 2.185 ônibus fiscalizados. No Centro-Oeste, 893 fiscalizados e 8 retidos. No Sudeste, 571 fiscalizados. No Nordeste, olha só, relembrando, 2.185 e 571 no Sudeste. E no Sul, 632. Ou seja, no Nordeste, foi muito mais fiscalização teve no Nordeste naquele E retenção, né?
e retenção. Mais de 2 mil ônibus. E eles falam assim, ó, para poder... não é verdade que eles fizeram isso para poder atrapalhar a eleição, porque seriam necessários não sei quantos mil ônibus para poder fazer diferença na eleição. Ué, mas a gente tem culpa se eles são burros? Não sabem fazer conta? Eles quiseram atrapalhar a votação e agora usam o nosso raciocínio contra nós mesmos, porque fomos nós que apontamos que eles são tão burros que eles precisavam... O pessoal fez a conta, eu não sei quantos mil ônibus que seriam necessários reter para poder interferir no resultado da eleição. Aí agora eles usam isso para dizer que não faz sentido. É muita cara de pau, né, Dri? Impressionante. Cara de pau eles têm. Foram mais de 2 mil ônibus, muito mais do que nas outras regiões. E naquele dia do segundo turno, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, determinou que se o Silvinei Vasquez, né, que é o ex-diretor da PRF, não parasse imediatamente as operações sobre o transporte público de eleitores, ele estaria sujeito a uma multa de R$100 mil e afastamento da função. Então, essas operações só pararam porque o Alexandre de Moraes interviu e determinou que o Silvinei interrompesse imediatamente a operação da Polícia Rodoviária Federal sobre transporte público de eleitores no domingo, dia 30, no segundo turno das eleições. E naquele dia, Sinara, você lembra que chegaram até a cogitar que tivesse 1 hora a mais de eleição no Nordeste para compensar. O que eu ouvi algumas pessoas falando? Que talvez isso fizesse até parte da estratégia. Por quê? Depois eles iam alegar que não, o Nordeste foi beneficiado e entrasse com um pedido de anulação da eleição. Então, né, tem até essa hipótese aí. Foi gravíssimo aqui, a Rosângela está dizendo, a intervenção da PRF no dia do segundo turno. Silvinei já deveria estar atrás das grades, mas a justiça aí foi feita, né, Sinara? Chegou aí, vamos aguardar, é uma prisão preventiva, vai ser julgado, vamos ver, né, as provas que a Polícia Federal, né, tem contra o Silvinei, que está numa situação também muito complicada, porque além da prisão, o TCU autorizou uma auditoria para apurar o uso indevido de recursos da Polícia Rodoviária Federal. O ministro do Tribunal de Contas da União atendeu um pedido do Ministério Público de Contas, que listou uma série de acusações de mau uso da força policial, quando a Polícia Rodoviária Federal hesitou em desbloquear as rodovias. Então, assim, é um cerco institucional contra ele. Ele vai ter também o TCU aí nas investigações. Tem outro processo, eu vi no blog do Marcelo Auler hoje, olha só, o Ministério Público Federal do Rio também investiga ele pela compra dos chamados caveirões. Também, os blindados. Com aqueles caminhões blindados, tá? E que não tem nada a ver com a PRF, esse tipo de veículo. Esse tipo de veículo não é utilizado pela PRF, então o Ministério Público Federal está investigando a compra desses caveirões. Teve até superfaturamento, eu me lembro na época, não foi, Dri? Tem essa polêmica aí. Deixa eu só responder aqui a Andréia, que está atrasada, mas vamos ver se ela consegue aqui chegar na hora. Tem essa polêmica dos blindados também, então, ou seja, o cerco institucional se fechando, né? Essa é bem complicado. E, Sinara, ele também, o Silvinei, na véspera do segundo turno, ele postou nas redes sociais uma publicação de apoio ao Bolsonaro. E aí ele apagou a publicação na sequência, a postagem foi apagada, mas ele, né, ele como diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, publicar, né, na véspera do segundo turno, uma mensagem pedindo voto para o presidente, né, na época o presidente Bolsonaro, também não é algo, né? Coisa, né?
Nossa, a mistura entre o público e o privado que o bolsonarismo promoveu, né? E como contaminou a PRF, né, gente? Como essa gestão contaminou a PRF, porque outro dia tinha um perfil da PRF pedindo Pix para o Bolsonaro. Pedindo Pix. Tiraram do ar depois, disseram que iam investigar, mas agora, no governo Lula, tinha um perfil, acho que foi na Paraíba, não foi? Pedindo Pix para o Bolsonaro. Teve isso aí também. Eu lembro dessa publicação. Olha só, vamos relembrar também, a gente traz aqui mais um vídeo daquele segundo turno. O senador Otto Alencar, da Bahia, denunciou também essas operações que estavam acontecendo fora do comum, né, no dia 30 de outubro. Olha só. Barbosa, todos os anos eu vou votar na minha cidade e venho de carro. Vou de automóvel, é uma prática que eu gosto de fazer. Passo pela cidade, vou correndo, todas elas observando como estão as eleições de forma muito respeitosa. Quando fui entrando no município de Feira de Santana, fui parado pela rodoviária federal, pela polícia. E aí eu observei que os carros parados todos tinham o adesivo do 13 à frente do carro, como tem o meu. A polícia parou, pediu um documento, o meu motorista, mostramos, depois de algum tempo foi liberado. Ao lado, passavam os carros com adesivo do Bolsonaro, sequer eram incomodados. Polícia Federal, qualquer órgão que é pago pelo contribuinte, eu sou contribuinte como outros brasileiros são, ele existe para ter imparcialidade. Não pode um órgão como a Polícia Federal, o senhor diretor da Polícia Federal, se colocar a favor de um candidato, como estou fazendo abertamente, a favor do Jair Bolsonaro, um genocida. Respeita a população, tratem todos iguais. A lei existe para limitar o poder, para circunscrever o seu poder, o meu de senador, o do governador, do presidente da República. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, o cidadão comum que vai votar com direito livre e soberano, é interpelado para não poder votar, para favorecer. É essa polícia que vocês querem fazer? Não merece o meu respeito e a minha sincera consideração. Esse é um brocador, hein, Dri? Esse senador arrasou, né? Ele arrasa, o Otto Alencar, ele fala muito bem, né? Ele é muito objetivo nas falas dele, e é um absurdo, né? Você sabe que outro dia eu estava aqui em casa saindo, eu uso até agora o meu adesivo do Lula no carro. Uso porque quero. Você não tirou o adesivo do carro? Não tirei o adesivo e vai ficar lá até quando eu quiser. Aí eu saí, peguei aqui a avenida principal de Brasília, que é o Eixão, peguei e vi um cara dando o dedo do meio para mim, fazendo gesto, me fechando. Eu falei, por que esse cara está fazendo isso? Não estou entendendo por que esse cara está fazendo isso. Foi me fechando o tempo inteiro, me dando o dedo do meio, aí eu caí, né? Falei, gente, o adesivo do Lula. O cara me perseguiu numa avenida de Brasília. Depois as pessoas disseram, você devia ter anotado a placa, porque a direção perigosa é crime. É crime de trânsito, né? Você devia ter anotado a placa, eu devia mesmo ter anotado a placa, mas o cara foi me fechando até o meio do Eixão, simplesmente por ódio de um adesivo. Agora, você imagina uma polícia usar o seu papel institucional para perseguir pessoas que têm um adesivo no carro, Dri? Pois é, e foi o que aconteceu no segundo turno das eleições. A gente tem mais um vídeo aí que mostra justamente um eleitor sendo parado pela Polícia Rodoviária Federal, um eleitor que estava com um adesivo defendendo o voto para o Lula no carro, olha só. Tá cheio. E o adesivo da Deixa-feira? E a Polícia Federal arrancou o adesivo do carro do senhor? Do meu carro arrancou. Arrancou? Do meu carro. E tomou a bandeira do outro. Tirou a bandeira, mandou tirar a bandeira do Lula. Tá filmando? Tô filmando. Eu tô filmando porque eu vou denunciar. Eu vou denunciar pro Ministério Público agora. Do Bolsonaro tá censurando mesmo. Encarnado porque é o presidente Lula tá aqui, ó. Atenção, Ministério Público, aqui José do Norte. Se eu votar em Lula, é 1000 vezes Lula, pra tirar essa besta-feira. Porque é Juazeiro do Norte, que no bairro Pirajá, a Polícia Federal, tá vindo aqui, arrancando adesivo de carro, que tem adesivo de Lula, tá arrancando, tirando bandeira dos carros, estão intimidando as pessoas. Mandou tirar a bandeira do rapaz e mandou ele guardar, ó. Mandou tirar. Alô, Ministério Público, Polícia Federal, ó, aqui no bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte. A bandeira é do Brasil, não é da besta-feira não, viu?
A bandeira do Brasil. Aqui é a bandeira do PT, aqui é a bandeira do Brasil. E o senhor tem todo direito. O senhor não pode fazer aglomeração e manifestação, mas manifestação silenciosa a lei lhe garante. Não é do besta fera. Essa bandeira é do Brasil.